Então, a gente vai começar. Esse é o terceiro dia de encontro do São Paulo Aberta, né, que é um encontro que se propõe a discutir transparência, participação, abertura de dados, inovação tecnológica, para promover uma cidade melhor, uma cidade mais justa. E no primeiro dia de encontro a gente teve uma discussão mais geral sobre o que é o governo aberto, quais são os princípios. No segundo encontro a gente se dedicou a falar sobre participação social, os desafios dessa área. E agora no terceiro dia transparência, dados abertos e prevenção da corrupção. Então, são os eixos de um governo aberto que a gente procurou discutir nesses 3 dias de debate. E em todos os debates a gente tem misturado os perfis dos palestrantes. Então, na mesa de hoje, na próxima mesa, vocês vão ver que os debatedores têm perfis diferentes, né, da academia, pesquisadores, redes e articulações e movimentos populares. Então, essa mistura tem trazido uma troca de ideias muito interessante. Então, eu chamo aqui para compor essa mesa sobre transparência ativa e dados abertos a Gisele Craveiro, que é professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IASH, da USP, da Universidade de São Paulo. Paula Martins, que é coordenadora da ONG Artigo 19. Leandro Walker de Oliveira, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. E o Maurício Faria, que é conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, pela dinâmica que a gente tem 10 minutos de fala para cada componente da mesa, e depois abrimos para inscrições. O Tiago, que está ali, e o Igor vão ficar como referência para fazer as inscrições. Então, passo a palavra primeiro para a Gisele. Por favor, Gisele. Ok. Oi, bom dia. Como vão vocês? Bem, obrigado pelo convite. Obrigado pelo interesse, né? Tá aqui uma sexta-feira chuvosa. Fernanda, você tem a apresentação? Tá, ok. A minha palestra, na verdade, não é bem uma palestra. Eu quero colocar aqui alguns pontos para a gente debater daqui a pouco, né? Então, eu espero rapidamente colocar esses pontos. Ela vai justamente na linha que a Fernanda está colocando, né, do que está acontecendo no Brasil em termos de transparência ativa, que relação isso tem com dados abertos, né? Então, e principalmente aonde a gente liga tudo isso dentro de um governo aberto. Então, a gente tem aqui transparência ativa e dados abertos, alguns elementos para um governo aberto, né? Eu sou professora da USP e também eu sou presidente da Open Knowledge Foundation, o Brasil. A gente está num evento de governo aberto e não dá para deixar de falar de onde isso vem. Então, se a gente for pensar, né, historicamente, um governo aberto é um novo paradigma, né? É um novo paradigma, é um novo contrato social, mas não é exatamente assim tão recente. Por quê? Se a gente for pensar nessa ideia do governo, ele está aberto ao escrutínio público, né? Isso já remonta muito antes, já remonta ao iluminismo. Tanto é que as primeiras leis de acesso à informação, né, são justamente dessa época. A do Brasil é muito recente, mas a gente tem que levar isso em conta. Tá? O que a gente tem de elemento novo? Que dentro dessa ideia do governo aberto ao escrutínio público.
alguns pontos muito interessantes, né, que foram recebidos, né, através da, vamos dizer assim, da cultura hacker. Né? Então, a gente vê na década de 70 do século passado, né, o movimento do software livre. Né? Então, que as pessoas interessadas podiam abrir os programas, abrir o código, entender, estudar, modificar, redistribuir. Né? Então, esses elementos, né, foram também contaminando várias outras áreas. Então, de repente, o pessoal que está na academia, né, que faz as comunicações, desenvolve material acadêmico, viu que isso também poderia se aplicar ao caso deles. Né? Então, a gente vê o movimento de Open Access e Open Data, Open Content. Então, assim, a gente hoje tem um movimento do Open, né? E que, no fundo, né, o que foi percebido? Né? Que toda essa produção do que é simbólico, né? Então, e aí, a política, né, as leis, as regras, elas também poderiam agregar, né, esses valores do movimento Open. Então, ao mesmo tempo que não é tão recente, mas com esses novos elementos, a gente está vendo o surgimento de um novo paradigma, tá? De um novo contrato social entre o Estado e a sociedade. Tá? Então, valores fundamentais que têm que ser destacados são da colaboração. Então, hoje em dia, até tive a oportunidade de falar isso numa outra oportunidade aqui nesse evento, né? As pessoas cada vez mais estão percebendo que todos nós aqui estamos lidando com problemas bastante complexos. Né? Ao longo desse evento, eu acho que já surgiram várias falas, já surgiram vários exemplos, e que não há outro jeito de você encarar um problema complexo sem a união de várias competências, de vários atores. Então, nesse novo contrato social, não é o governo versus sociedade, né? E sim o governo em parceria com a sociedade. Então, um pouco, até alguns autores colocam isso, né? Da gente até parar de falar de governo eletrônico, de e-gov, né, de incorporar, de ser um mero incorporador de novas tecnologias para a comunicação, para começar a pensar uma coisa além, que seria o we-gov, né? Nós governamos juntos, o Estado fazendo a sua parte, logicamente, né, mas auxiliado com essas novas plataformas, esses novos recursos de comunicação, colocar mais informação, promover mais acesso à informação e o melhor uso e reuso dessa informação, que eu vou falar daqui a pouco. Por favor. Também é muito interessante não só discutir isso historicamente, né, mostrar que, olha, isso não é tão novo, mas ao mesmo tempo temos elementos muito recentes na história que faz isso se tornar bastante interessante e desafiador, colocar agora geograficamente. Essa discussão de governo aberto, no momento mais recente, né, tem alguns eventos importantes. Um deles, que é bastante destacado, é o início da administração Obama. Né? No primeiro mandato, uma das primeiras providências foi publicar esse memorando sobre transparência e governo aberto. Tá? E também o governo americano, junto com o governo brasileiro, ele lançou uma parceria por um governo aberto e convidou mais alguns países. Então, a gente tem aí, em 2010, né, começam-se esses acordos para lançar a parceria por um governo aberto, e em 2011, na Assembleia da ONU, essa parceria é lançada com 8 países. Né, e em 2012...
houve um salto explosivo, né, de 8 países, já eram 42 países integrando essa parceria, e nesse ano a gente já tem 55 países caminhando para 60. Inclusive, né, acho que alguns de vocês sabem, mas nem todos, é muito bom estar aqui trocando essas ideias, porque na semana que vem haverá um encontro anual da Parceria por um Governo Aberto, né? Então, representantes de governo e sociedade civil de 60 países vão discutir governo aberto em Londres, né, durante a semana inteira. Né? E eu pretendo estar lá e também levar os elementos do debate aqui que vocês forem trazendo. Tá. Então, o que é esse instrumento da parceria? É uma iniciativa internacional, né, e ela tem alguns objetivos. Ela se destina a promover a transparência, aumentar a participação, né, combate à corrupção e utilização de novas tecnologias. Quando um país ele declara seu interesse em entrar na parceria e ele atende a certos critérios, ele tem que depositar um plano de ação. Ou seja, o Brasil hoje, como membro da OGP, ele teve que depositar um plano de ação com compromissos concretos que tinham que ser implementados no prazo de 12 meses. Né? Então, um prazo bastante curto. Né? Hoje em dia, esse prazo já foi revisto, então os planos de ação são para 24 meses. O que acontece depois? Esses compromissos eles são avaliados de forma independente, né, para ver o quanto o país alcançou aquilo que ele tinha se comprometido. Tá? Então, é nesse estágio que a gente está um pouco na discussão e prática de governo aberto no mundo. Valendo ressaltar que essa parceria é o compromisso de governos no nível central, no nível federal. Né? Ela ainda não abrange governos municipais e outros poderes como legislativo e judiciário. Bem, então, dada essa breve introdução, né, fazer um gancho com o que foi o dia de ontem, que discutiu muito a questão de participação, e até acho que no primeiro dia apareceram muitas questões interessantes, né, porque um governo aberto, esse novo contrato social, que não é só a mera publicização das ações de governo, é também a oportunidade de trabalhar em parceria em prol da solução de problemas muito complexos. Então, quando você fala parceria, você, lógico, está remetendo à participação. E o que a gente tem hoje no Brasil? Alguns mecanismos, algumas oportunidades para que as pessoas participem. A gente vive numa democracia representativa. Né? Muitas das pessoas aqui, eu acredito que até participam de conselhos, né, de políticas públicas. Nós temos os mecanismos de apresentar propostas, priorizar propostas para subsidiar a construção de planos de políticas públicas nas conferências nacionais. Né? Temos exemplos de projetos de lei de iniciativa popular, consultas públicas, e tem um ponto novo aqui, né, que acho que que eu chamo a atenção para o segundo elemento, que é o elemento dos dados abertos. Então, uma forma de participação também é o cidadão ter acesso aos dados, à informação e fazer o reuso. Tá? Então, hoje o governo ele disponibiliza de forma proativa muita informação nos seus portais da web. Né? E aí a gente vai discutir um pouco os impactos disso, o que isso significa. Então, os dados eles estão na web, né? E existe dentro desse movimento Open, né, como eu mencionei no início, o Open Data. Né? Então, em português, a gente tem os dados abertos. Tá? Então, os dados abertos é uma forma de publicação das informações, né, não só as governamentais, como qualquer uma, de uma forma que você facilite o uso pela sociedade. Né?
Então, eu vou explicar, definir daqui a pouco mais ou menos o que está por trás disso, mas vou antes colocar um exemplo, né? Se, por exemplo, eu quisesse saber quantos salários eles estão acima do teto e a administração pública tem centenas de milhares de servidores, o que vocês acham que eu ia fazer se esses dados fossem colocados na web como uma foto da planilha? Vocês acham que ia ficar difícil para eu calcular e ver qual está acima, qual está abaixo? Com certeza, né? Aí você, bem, e se esses dados estiverem no PDF? Lá vou eu lá dar Ctrl+C, Ctrl+V e colocar na planilha para eu calcular o que está acima do teto, né? Então a gente sabe que nem tudo que está na web, né, é fácil de você pegar, se apropriar, né? Eu só estou dando um exemplo, né? Assim, a questão do formato, né? Então, o governo ele não tem que só colocar de qualquer jeito isso no portal, mas ele tem que colocar de um jeito que a sociedade possa dar outros usos depois. Eu quero fazer combate à corrupção, eu quero fazer verificações. Então, para isso ser facilitado, por que ele não disponibiliza já a planilha eletrônica? Ou outros formatos mais adequados, tá? Por quê? Porque nós todos hoje estamos vivendo um momento sem igual na história da humanidade pela quantidade de dados e informações que estão disponíveis, certo? E justamente com também novas ferramentas que a gente tem de computação, a gente pode pegar essa massa de dados e fazer análises, cruzamentos sem precedentes também, né? Então, temos que realmente fazer bom uso de todas essas ferramentas tecnológicas que a gente dispõe no momento. Assim. Então, aqui estão os princípios dos dados abertos, tá? Então, são dados que são completos, ou seja, tudo que eu necessito sobre aquele assunto, né, ele está lá. Então, por exemplo, pegar o exemplo dos dados de orçamento, né? A execução do orçamento é ter receita e despesa. Se o portal publica só despesa, então eu não tenho um dado completo, né? Eu preciso saber tudo. Então, ter receita e despesa. É um dado que é primário, ou seja, ele é desagregado. Ele está lá conforme ele foi gerado, conforme está na fonte, né? Então, se, por exemplo, no caso assim, eu quero ver os funcionários que estão ganhando acima do teto. Se o governo me publica, né, no seu site uma média de salários, né, é lógico que eu não vou ter condições de identificar qual servidor está ganhando acima do teto. Tá? Os dados têm que ser atuais. Eu não vão ser muito úteis se ele publicou o salário dos servidores de 5 anos atrás. Tá? São dados acessíveis. Eles têm que estar disponíveis para a maior variedade de usos possível. Processável por máquina, né, que é o exemplo que eu estava dando anteriormente. Eu posso disponibilizar os dados como uma foto, né? E posso disponibilizar em um outro formato que, se eu desenvolvo um programa de computador que vai naquela página, faz certos cálculos, certos cruzamentos, vai em outra página e verifica que o limite legal é 25 mil, tá? Isso daí permite uma análise automatizada, né? Que, afinal de contas, em alguns casos, a gente está falando de uma massa de dados de tamanho considerável. Tá? Não discriminatório, então, assim, eu não tenho que pedir login e senha, não tenho que pedir justificativa do porquê aquela pessoa está acessando aquele dado. Não proprietário, né? Então, é um formato que é aberto, o que significa, se eu publico o dado em um formato que, para eu abrir aquele arquivo, eu tenho que comprar um programa, né? Então, só quem tem recursos para comprar aquele programa é que vai poder ter acesso àquele dado, àquela informação. Então, isso não é um dado aberto, né? E que com licenças que não restringam, licenças que
fale assim, olha, você somente pode ler esse dado. Se você quer, por exemplo, fazer uma reutilização, quero fazer a média, quero fazer um artigo de jornal contando uma história sobre os servidores que ganham acima do teto, você não pode, você só pode ler. Então, por exemplo, esse seria um tipo de licença super restritiva. Então, não pode ter licenças restritivas. Tá. E o que isso tudo tem a ver com transparência ativa, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem um arcabouço legal que, lógico, fala que os dados têm que ser publicados de forma proativa. Ou seja, eu não tenho que esperar, o governo não tem que esperar que o cidadão peça a informação para ele poder dar. Então, ele já se antecipa e já publica no site. E os exemplos de leis, né, as mais antigas são relativas ao domínio orçamentário, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que depois foi complementada pela Lei Capiberibe, que obriga que todos os entes públicos publiquem na web dados detalhados e em tempo real, né, como eles gastam o dinheiro público, né? E isso também posteriormente foi regulamentado num decreto em 2010. E é importante dizer que todas essas leis já expirou-se o prazo de adaptação. Então, hoje, por exemplo, todos os municípios brasileiros, independente de tamanho, deveriam ter um portal de transparência publicando diariamente dados detalhados de receitas e despesas. Tá? E, mais recentemente, né, a publicação proativa de informações de qualquer domínio, não só o orçamentário, ela se encontra na Lei de Acesso à Informação e as suas regulamentações. Okay? É interessante ressaltar, né, na própria Lei de Acesso à Informação, o quanto ela foi contaminada, vamos dizer assim, no bom sentido, pelos princípios dos dados abertos, né, dessa espécie de ética hacker que vem do movimento open, né? Então, é a possibilidade de você ter essa forma de acessar, né, para estudar, de reusar e redistribuir. Né? Então, aí a gente pode ver muitos dos princípios dos dados abertos no próprio texto da Lei de Acesso à Informação. E para finalizar, né, eu vou mostrar rapidamente aqui um gráfico. O que ele significa? A gente realizou um estudo, né, para verificar da transparência ativa orçamentária o quanto ela está obedecendo os princípios dos dados abertos. Vou pedir desculpa que está em inglês essa figura, né? Mas aí eu tenho os 8 princípios, né? O primário, completo e assim por diante. E nós visitamos 88 portais e sites, né, que são todos do governo federal, estaduais e de todas as capitais, além de todos os sites dos tribunais de contas, porque eles também publicam dados orçamentários, e a gente viu o quanto aqueles dados de orçamento, eles estavam obedecendo estavam aderentes aos 8 princípios, né? Então, é interessante colocar isso, que apesar do Brasil ser muito reconhecido internacionalmente por causa dessa legislação de transparência ativa orçamentária, né, a gente tem aí um cenário que ainda, em alguns pontos, precisa avançar. Né? Então, principalmente, a questão, eles não são atuais, né? Uma coisa muito séria, eles não são primários, ou seja, se eu quero ter um nível de detalhe, né, por exemplo, eu quero saber como cada centavo é gasto, eu não consigo, porque os dados não são primários. Né? Se ele me entrega as médias, as totalizações, o cidadão tem pouco poder de efetivamente exercer seu controle social. Então, com esse diagnóstico, eu vou parar por aqui para colocar justamente esses elementos para a gente debater depois. Obrigada. Obrigada, Gisele. Passo a palavra agora para Paula Martins.
Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar agradecendo aos organizadores do evento pela gentileza do convite e também a todos vocês pela gentileza da participação e por terem acordado cedo aí nesse tempo tão complicado de hoje para uma conversa sobre governo aberto. Eu trabalho numa organização chamada Artigo 19. A Artigo 19 é uma organização de direitos humanos que tem um foco específico na liberdade de expressão e no acesso a informações públicas. Eu faço essa pequena apresentação porque eu acho que é importante dizer a partir de que mirada eu vou fazer os meus comentários aqui hoje. Então, a minha ideia é olhar para a questão da transparência ativa e dos dados abertos a partir do olhar de uma organização de direitos humanos. Então, você pode pôr já primeiro para mim? E eu começo com alguns conceitos. E a ideia não é ficar aqui na teoria, mas eu vou voltar na minha conclusão a esses conceitos. A questão é que eu acho que, por vezes, quando a gente está discutindo governo aberto, transparência ativa, dados abertos, a gente faz, às vezes, a gente usa indiscriminadamente esses conceitos, quando na verdade eu acho importante dizer que são conceitos diferentes e que a gente deve pensar que existem alguns conceitos que são bem mais abrangentes que outros e a gente deve ter isso em mente quando olha para as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para atendimento a essas demandas da população. Então, primeiro olhando para a questão do governo aberto. Eu não vou me estender muito nesses conceitos, porque a Gisele já, no fim, a minha fala é um pouco repetitiva nesse sentido, a Gisele já cobriu muito sobre o que são esses conceitos e sobre a evolução desses conceitos. Mas é importante dizer que a ideia do governo aberto, entre essas três elencadas aí, é a ideia mais ampla. Então, a ideia do governo aberto é a ideia do não à opacidade, a ideia do não ao sigilo. A ideia do governo aberto é a ideia daquele governo onde se valoriza a informação. E aí não só a informação que sai do governo, mas também a informação que entra. É a ideia do diálogo. Então, a ideia de um governo aberto, não só que ele seja transparente, mas que o governo também que escute a população e, conforme isso avança, como a Gisele já colocou, existe também a ideia da própria colaboração. Então, eu acho, na verdade, que a gente não abandona aquela ideia de que a sociedade civil, o indivíduo, continua fazendo o controle social das políticas públicas e ele está também monitorando a atuação do Estado. Mas, ao mesmo tempo, hoje você tem um espaço também para uma construção coletiva e a coisa pública é algo que fazemos todos nós conjuntamente. O segundo, então, o cerne aí do governo aberto é transparência e participação. O segundo ponto é a questão, o segundo conceito aí é o conceito do governo eletrônico, ou e-gov, como a Gisele também já mencionou. Hoje, no contexto digital em que a gente vive, com o avanço das tecnologias tão rapidamente como a gente tem hoje, é claro que existe uma necessidade na democracia atual de se incorporar os avanços tecnológicos e fazer uso das chamadas TICs, das tecnologias de informação e comunicação, para potencializar todas as capacidades desse governo aberto. Então, a gente deve saudar essa expansão da tecnologia e absorver o máximo possível, aumentar as possibilidades e as oportunidades do governo aberto através do uso das tecnologias, mas o governo aberto vai além do uso das tecnologias. Então, por isso, a minha retomada aos conceitos aqui. E um terceiro ponto, a questão dos dados abertos. Então, você tem os órgãos públicos em geral, ou as pessoas privadas que interagem com os órgãos públicos, geram uma quantidade enorme de informações. As informações públicas, em geral, elas tendem a dar origem a dados interessantíssimos, dados que podem ser utilizados de inúmeras formas, e hoje se existe principalmente ligada àquela ideia da colaboração, da construção coletiva do público, a conceituação hoje é de que esses dados, então, devem ser compartilhados com toda a população para que também outros atores possam fazer uso desses dados. Então, a questão dos dados públicos, ela tem, obviamente, uma ligação com a transparência. Então, os dados eles são publicados para que o Estado possa ser responsável aos olhos da população, a população possa ver exatamente o que está sendo feito. Mas também porque esses dados podem gerar inovação, eles podem gerar a utilização criativa também pelo cidadão e pelas organizações da sociedade civil. Mas os dados abertos, de novo, aí você tem um pedacinho do que é o governo aberto. O próximo slide, por favor.
E agora vem o meu olhar de uma organização de direitos humanos. Eu acho que, como eu disse antes, existe um enorme potencial para a utilização dessas tecnologias e do tal chamado governo eletrônico e da governança eletrônica. No entanto, existem alguns cuidados importantíssimos que devem ser levados em consideração quando se estabelece esse tipo de sistemas. O primeiro deles é o fato de que, quando você estabelece, cada vez mais você fortalece os espaços de democracia participativa através do e-governo, você tem também que expandir a infraestrutura. Você tem que expandir a infraestrutura e o maior número possível de pessoas tem que ter acesso à internet e um acesso rápido e não discriminatório. E a gente sabe que isso ainda não é a realidade em todo o Brasil, ou mesmo em todo o estado de São Paulo. Então, a gente tem que olhar para a questão do governo ou a cidade de São Paulo mesmo. Então, você tem que pensar que tem uma limitação de acesso muito grande ainda no nosso país, e isso deve ser considerado quando você faz esse tipo de política de governo aberto. A segunda é a questão da capacitação dos usuários. Quer dizer, além de você levar a infraestrutura e dar acesso à internet à maior parte das pessoas, e um acesso decente à internet, você tem que ter também algum tipo de capacitação para que as pessoas se sintam mais familiarizadas e possam realmente tirar o máximo possível daquele instrumento que está sendo disponibilizado. Então, a capacitação dos usuários tem que vir junto com essa expansão da infraestrutura. Terceiro ponto, a questão das informações confiáveis. Aí a Gisele já tocou um pouco nisso. Quer dizer, eu tenho que construir aquilo tudo com informações que atendam aqueles princípios todos que já foram mencionados. Tem que ser informações confiáveis, atualizadas, completas. Se não existir essa confiança, você jogou fora dinheiro público construindo algo que não realmente proporciona informações úteis à população. O quarto ponto, a questão da proteção dos dados dos usuários. Isso é importantíssimo. O que a gente tem hoje é que, para a criação desses bancos públicos, você coleta também sem número de informações sobre os usuários. Então, o governo hoje tem informações detalhadas sobre cada um de nós, e, em geral, esses dados depois são trabalhados e são disponibilizados, e é importante que isso seja feito, só que deve existir um cuidado, regras devem ser estabelecidas para garantir que a privacidade das pessoas seja respeitada, e que o tipo de utilização e manipulação dos dados que será feito com essa preocupação de que os dados das pessoas não devem ser divulgados e não devem ser usados para fins comerciais, e também não devem possibilitar o chamado vigilantismo do Estado, a partir do momento em que você tem tantos dados das pessoas nas mãos do Estado, que o Estado pode passar a criar determinados perfis e acompanhar ali os passos de alguns cidadãos que ele entende que sejam um pouco mais perigosos do que outros. Então, a gente sabe que existem situações e situações, é importante que a gente se prepare para garantir que esse tipo de utilização dos dados não aconteça. E aí o que a gente propõe é aquela ideia do que se chama ao redor do mundo passou a ser chamado cidadão transparente. A ideia de que você vai usar os dados devem ser usados para criar políticas públicas mais interessantes, mais completas, mas você não vai ficar identificando individualmente a pessoa com esses dados. Então, o cidadão, ele está lá como base das suas políticas públicas, os dados serão usados. No entanto, esse é um cidadão transparente, nesse sentido, você não consegue dizer se é o fulaninho ou a ciclaninha. O último ponto, a questão dos mecanismos de supervisão e reclamação. Acho que todo mundo já fez aquelas ligações para serviços que atendem por gravação, e isso também acontece no caso da internet, né? Você tem um problema e você não tem a quem recorrer. E aí eu quero falar com uma pessoa e não com uma máquina. Eu preciso de algum lugar onde eu possa levar o meu problema, uma reclamação sobre um mecanismo eletrônico, um mecanismo digital que me foi propiciado, que me foi através do qual eu estou tentando acessar um serviço público. Então, é importantíssimo que, ao mesmo tempo em que eu ofereça a estrutura, eu tenho que ter também mecanismos de supervisão dessa estrutura e mecanismos de reclamação, ouvidorias, para que as pessoas possam levar suas demandas. E aí, ligando a questão dos dados abertos, especificamente dentro desse contexto, o primeiro ponto é a questão de entender os dados abertos como recursos públicos. A partir do momento em que eu coloco dinheiro público, mesmo que isso seja produzido por entidades privadas recebendo dinheiro público, ou que diretamente seja produzido pelos órgãos públicos, isso é um recurso público, é algo que é de enorme utilidade para um sem número de pessoas, deve ser visto, portanto, como um recurso público, então ele deve, como regra, ser público, ser disponibilizado. E a limitação aos dados, ela deve ser
o sigilo de dados, ele pode acontecer em algumas hipóteses, mas são hipóteses últimas e bastante restritas em casos muito específicos. O segundo ponto são os 8 princípios que a Gisele já mencionou. Então, não é qualquer dado que eu vou divulgar, é importante que sejam dados que sigam aqueles princípios e que sejam dados que realmente possam ser utilizados, reutilizados da melhor forma pela sociedade. E, mais uma vez, em relação também aos dados especificamente, então antes eu estava falando sobre governo eletrônico em geral, mas aqui para lembrar mais uma vez em relação aos dados abertos, a preocupação com os dados pessoais e aí um olhar atento sobre como a administração pública maneja esses dados, mas também os concessionários e terceiros privados que têm acesso a esses dados públicos. O próximo slide, por favor. Isso. Apareceu alguma coisa estranha ali, mas a Gisele já mencionou vários marcos legais que embasam a questão dos dados abertos e do governo aberto, e eu acredito que, se você pensar especificamente na ideia de governo aberto, o nosso principal, um dos principais marcos legais hoje é a Lei de Acesso à Informação Pública de 2011. A Lei de Acesso à Informação Pública, ela vem para garantir o direito de acesso através do estabelecimento de 2 grandes frentes de ação, 2 pernas, que a gente chama, 2 pernas do direito de acesso à informações públicas. Um a transparência passiva e o outro a transparência ativa. Em relação à transparência ativa, são aquelas informações que, independentemente de pedidos específicos, de demandas específicas, o Estado tem que divulgar. E aí a Lei de Acesso à Informação vem e traz uma lista dessas informações. São categorias bastante amplas, mas no seu artigo 7 e 8, a Lei de Acesso ela já diz um mínimo de informações que os órgãos públicos devem obrigatoriamente divulgar. Ela também exige, a Lei de Acesso exige, que os órgãos públicos todos organizem sites com essas informações, e isso se aplica ao judiciário, ao executivo, aos estados e aos municípios com mais de 10 mil habitantes. Quer dizer, todos esses órgãos públicos passam a, então, ter que ter um site, e esse site tem que ter essas informações mínimas que estão dispostas na Lei de Acesso à Informação. E, além disso, a Lei de Acesso à Informação trouxe alguns daqueles princípios que também a gente já mencionou, algumas daquelas preocupações sobre dados abertos também foram introduzidos naquele artigo que a Gisele também já mostrou para vocês. E um outro avanço da Lei de Acesso à Informação é que ela estabelece que todo órgão público, além do site, ele deve estabelecer um serviço de acesso ao cidadão, um serviço de informação ao cidadão, o SIC. E o SIC, ele, na verdade, os órgãos todos têm que oferecer um SIC físico, mas muitos órgãos já estabeleceram os seus SICs eletrônicos. Então, o que a gente tem hoje também na expansão do e-governo, da transparência ativa, é que esses sites que passaram a ser obrigatórios, muitos deles já criaram também mecanismos através dos quais as pessoas podem fazer pedidos de informação e exercitar a tal da transparência passiva. Então, eu posso, e aí varia um pouco, dependendo do órgão específico, quais são as informações ali que se demanda, o formato, a forma como se pede, como se demanda essa informação, mas isso já é cada vez mais possível e é algo que está em expansão, a adoção desses sistemas eletrônicos para pedidos de informação. Bom, e aí eu passo para o meu último ponto, no último slide, por favor. Então, esse foi um contexto, e agora eu queria contar para vocês um pouco do trabalho da nossa organização. Quer dizer, a gente trabalhou desde 2007 numa campanha para uma lei de acesso à informação. A partir de 2012, quando a lei entrou em vigor, grande parte do nosso trabalho passou a ser acompanhar a implementação dessa legislação. Então, a gente faz um monitoramento e, além disso, a gente faz uma série de capacitações, conversas com comunidades, com organizações da sociedade civil organizada, tentando entender qual é a experiência delas com a utilização da lei de acesso à informação. Além disso, nós fazemos diretamente o uso dessa lei em diversos dos nossos projetos. E aí eu trago algumas das conclusões. Então, depois de ver toda essa teoria, todo esse contexto, na prática, o que a gente vê sobre a transparência ativa e sobre a proteção e o acesso a dados abertos aqui no Brasil. O primeiro ponto é uma grande confusão entre governo aberto e e-gov. Então,
voltando lá na questão dos conceitos, o que a gente vê hoje é uma atenção desproporcional às soluções digitais, esquecendo-se muitas vezes, como eu já tinha mencionado antes, que muita gente não tem ainda acesso à internet ou internet numa velocidade, numa qualidade decente. Isso não pode acontecer. O segundo ponto é uma confusão entre transparência ativa e dados abertos. Então, a frase mais ouvida em todas as reuniões que a gente faz com organizações da sociedade civil é: existe muito dado e pouca informação. Então, existem inúmeros bancos de dados que estão sendo disponibilizados, mas as pessoas que têm a qualificação para trabalhar esses dados, entender esses dados, são muito poucas. Então, para a gente, esse tipo de informação não basta. Não que ele não seja importante, não que ele não seja útil, mas não basta. Existem informações importantíssimas, informações básicas sobre como funcionam os processos decisórios, quais as responsabilidades, quais os espaços de participação, quando serão realizadas as audiências públicas. E esse tipo de informação muito básica, necessária à participação social, necessária à cidadania, não está sendo publicada. Terceiro ponto, baixa implementação da transparência ativa. Na verdade, a gente fez um estudo e percebeu que depois da aprovação da Lei de Acesso à Informação, a gente teve um avanço muito grande em relação à transparência passiva, aos pedidos de informação. Os procedimentos, as respostas não são perfeitos, mas melhoraram muito. Houve um impacto muito grande da aprovação da Lei de Acesso. No entanto, em linhas gerais, o que parece que aconteceu é que a transparência ativa ficou um pouco a desejar. Então, o que a gente viu é que existe esse descompasso. Além disso, existe uma situação completamente completamente diferente dependendo do órgão e dependendo do município, estado, ou se é o governo federal que você está olhando, e mesmo dentro do federal, se você está olhando para o executivo, para o legislativo, enfim, não existe padrão nenhum. Então, existe avanço muito grande em algumas áreas e outras que ficaram completamente a desejar, e você tem ainda hoje, se você olhar o todo, você acaba concluindo que, na verdade, a grande maioria dos órgãos públicos ainda hoje não cumprem os mínimos legais. Aquelas informações que a lei diz que minimamente devem ser incluídas nos sites, ainda hoje não são respeitadas, lógico, com as devidas exceções, mas como regra geral, infelizmente, a implementação ainda é baixa. E isso considerando que os mínimos legais são bem mínimos, são bem baixos. O outro ponto é que a maior parte dos dados que são disponibilizados e a informação que é disponibilizada, ou a forma como essa informação é disponibilizada, isso tudo é feito sem ouvir a população. Então, deve existir também um maior diálogo com a população, tanto na questão da coleta, organização e a divulgação das informações e dos dados. Um penúltimo ponto é de que a transparência ativa deve ser um processo vivo. Então, existe lá na lei uma lista, mas a gente tem que pensar que essa é uma lista mínima, e essa é uma lista que tem que evoluir. Deve existir um incremento constante na transparência ativa do Estado. Então, o que a gente quer é que a transparência passiva, aquele pedido de informação, a gente só vai fazer nos casos realmente necessários e excepcionais, mas aquelas informações que são de relevante interesse público, que são básicas para o exercício da cidadania, para o trabalho das organizações da sociedade civil, isso deve ser tornado automaticamente público e deve existir um incremento na forma como isso é feito, não pode ser algo estanque. E, finalmente, em relação especificamente aos dados abertos, o que a gente tem observado e coletado de percepção de organizações parceiras é que o grande problema é que a maioria dos bancos de dados não conversam entre si, ainda existe o acesso restrito, existem vários bancos de dados que ainda hoje exigem senha, existem alguns que exigem que você se registre, faça um usuário, um login e uma senha, mas outros, na verdade, você precisa da autorização, você precisa que alguém dentro do governo te dê um login e uma senha para que você possa acessar aqueles dados. Ainda existem muitos casos de dados que não são publicados. Quando você faz o pedido, esses dados são negados, a gente teve casos assim, de dizer que não existia dados, esse dado não existe quando é um dado muito básico, você sabe que existe. Inclusive, nesse caso específico, a gente fez um recurso, a CGU voltou e disse, não, esse dado existe sim, vocês têm que divulgar. Mas a negativa de existência dos dados ou a negativa de divulgação dos dados em caso de pedido de informação ainda é constante. A gente já teve vários casos de cobrança para a disponibilização desses dados.
os dados sendo disponibilizados, dados que não são atualizados e dados que não são processáveis por máquinas, além de da não atenção a vários outros dos princípios mencionados aqui anteriormente em relação aos dados abertos. E, finalmente, aquela velha questão que eu mencionei várias vezes no slide anterior, sobre a proteção dos dados pessoais. O que a gente também tem percebido é que existe um pouco de... a gente precisa melhorar muito ainda em relação à proteção dos dados pessoais dentro dos órgãos públicos e também em relação aos privados que recebem essas informações públicas. Mesmo em relação à transparência passiva, quando um pedido de informação é feito, a gente percebe que até em relação a esses dados, os dados da pessoa que faz um pedido de informação, isso tem circulado bastante dentro dos órgãos públicos e chegado, por vezes, a instâncias que não necessariamente deveriam receber aquela informação. Então, uma preocupação muito grande também em relação a isso. Acho que esses seriam os pontos iniciais. Obrigada. Obrigada, Paula. Passo a palavra agora para o Leandro Walker de Oliveira, que é vice-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. Bom dia a todos. Eu agradeço também o convite, né, para a participação dessa atividade, muito importante. É um momento importante para que nós possamos avançar do ponto de vista desse debate. E eu queria falar um pouquinho mais da realidade que nós vivemos, né? O meu sindicato é um sindicato geral, um sindicato de servidores públicos de toda a cidade de São Paulo, são mais de 20 e tantas secretarias, né, de infraestrutura, saúde, educação, esporte, administrativo e etc. Né? Nós temos feito um trabalho bastante difícil, né, esses anos, não só o nosso sindicato, mas o sindicato de uma maneira geral, principalmente o setor público, o setor privado também, né, e digo isso por conta digamos, das alternâncias, né, e mudanças políticas, né, que ocorrem na administração pública, particularmente em São Paulo, isso tem acontecido com uma certa frequência, alternância entre gestões democráticas, populares e gestões mais autoritárias, né? Isso, ao longo, eu tenho quase 30 anos de prefeitura, também trabalhei no setor privado, e na Prefeitura de São Paulo também, trabalhei também no Estado, para a União também, e tenho sentido esse problema com uma bastante gravidade, né? Aqui em São Paulo, nem é preciso ficar repetindo isso, mas gestões Maluf, depois gestão de Erundina, Marta, Jânio, quer dizer, só isso já ilustra um pouquinho as dificuldades que nós temos enfrentado, né, para ter um processo de continuidade das políticas públicas, principalmente, mas também de procedimentos, né, e de dificuldades, inclusive, para exercer o nosso mandato, né, representando os trabalhadores na cidade de São Paulo, e isso vale também para outros entes federados também, né? Claro que nós conseguimos conquistar o nosso direito sindical muito recentemente, a partir da década de 80, mais especificamente na Constituição de 88, né? Então nós temos ainda somos bebês, digamos assim, do ponto de vista de organização sindical, por volta de 25, 26 anos, né, de organização. Consegue o direito sindical, mas ainda falta regulamentar uma série de direitos, direito de greve, direito de negociação coletiva. Temos feito um exercício muito grande de ter o reconhecimento da negociação. Estou falando isso porque também tem a ver com informações, com dados. Para você poder negociar, você precisa também saber o que você vai negociar e quais são os objetos de negociação, né? Que mais? Evidentemente que fomos atropelados depois da Constituição de 88 por uma contra-reforma, costumamos chamar de contra-reforma, porque todas aquelas políticas cidadãs conquistadas na Constituição de 88, né, direito de discutir o trabalho, o direito das políticas públicas, acesso à universalidade, inclusive das políticas públicas, etc., ficou bastante comprometido, e nós temos exercido um trabalho, para além da questão de reivindicação salarial e de condições de trabalho, temos feito uma articulação muito grande também com a sociedade, eu digo, com a população, né? Seja nas políticas de saúde, de educação, cultura, esporte, muito mais fortemente temos feito na área da saúde.
inclusive com parceria com os movimentos de saúde, de uma maneira geral, os movimentos sociais, que é para exercer o direito de controle, de participação, controle social do sistema de saúde e de outros também, de educação, cultura e esporte. E a saúde foi o setor que mais avançou pela questão do poder deliberativo que tem os conselhos, né? E aquilo que está garantido, inclusive, do ponto de vista do planejamento ascendente na área da saúde, que começa desde pequenos locais até os conselhos e as conferências de saúde. E claro que as outras políticas também, nós torcemos muito para que sejam contaminadas, como foi a área da saúde que mais avançou, mas que também tem tido muitas dificuldades também de que as deliberações e as resoluções sejam cumpridas. Normalmente, pouco se cumpre as deliberações aprovadas no Conselho, né? Estou só situando um pouco isso, para que a gente possa falar um pouquinho, né, das nossas dificuldades, que não só na área das políticas públicas, mas especificamente daquela do atendimento à população, mas também das informações que precisamos solicitar aos governos, né, seja, inclusive, informações que desculpa, Gisela e a Paula comentou aqui, né, que são informações, você pede uma informação, manda uma média do gasto de salário, quer dizer, não há uma disponibilização dos governos de uma maneira geral, para que você possa, inclusive, usar essas informações, para que você possa ter claro o que é que você está cobrando do governo, né, porque você acaba tendo digamos, uma limitação, né, no exercício, inclusive, desse direito, né, de você conseguir os dados, e muitas vezes você precisa se utilizar de parceria, seja do Ministério Público ou do próprio Tribunal de Contas do município. Está aqui o Maurício Farias do meu lado aqui. Eu me lembro que, numa determinada período de uma negociação, inclusive com o governo Maluf, né, que omitiu um dado do orçamento, que é de receita e despesa, e que nós precisamos recorrer ao Tribunal de Contas do município na época, e isso acabou desencadeando um processo jurídico chamado, muito famoso aí, da Ação dos 82, Ação dos 81. Isso tem acontecido diversas vezes, isso não é só naquele tempo, isso tem ocorrido, inclusive, mais recentemente, e todas as vezes que nós precisamos, a gente precisa recorrer ao Ministério Público. Essas informações não estão disponíveis. Aliás, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tínhamos uma informação sobre despesa de pessoal que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal criou dificuldades, inclusive, para que tivéssemos acesso a essa informação de despesa, porque a apresentação feita pela Lei de Responsabilidade Fiscal não dava condições por uma publicação que era feita anteriormente, que era mais detalhada sobre essas despesas e que dava condições de fazer um processo de negociação ou até mesmo de entrar com uma ação, né, contra a Prefeitura de São Paulo, né? Então, é um pouco dessas coisas que eu queria falar. Eu tenho 10 minutos, né? Eu tenho mais... Tá. Vou falar... Mais 5 minutos? Vou falar um pouquinho... eu estava falando agora há pouco sobre a situação da dificuldade de exercer, inclusive, o direito de cidadania, seja dos funcionários ou dos próprios usuários de serviço público. Eu estava falando sobre a alternância de poder, teve 2 períodos importantíssimos que ocorreu na Prefeitura de São Paulo. Uma na gestão do Paulo Maluf, inclusive, para tomar posse, o Conselho precisou recorrer ao Judiciário, não é? Só para ilustrar um pouquinho da dificuldade que nós vivemos, né? Eu me lembro que colegas nossos conselheiros ficaram na rua, né? Não puderam entrar no prédio da prefeitura para tomar posse do conselho. E num episódio mais recente, numa gestão passada do Serra Kassab, agora, recente, ocorreu a mesma coisa. Ou seja, no Brasil, né, os cidadãos, para conseguir exercer seu direito, precisam recorrer ao judiciário, entrar com ação, né? Claro que houve uma mudança um pouco no tratamento, na relação, inclusive, com os movimentos. Atualmente, nós tínhamos um decreto feito além de não deixar tomar posse, desfigurava completamente por decretos ou outras iniciativas, né, o direito e a configuração, inclusive, dos conselhos para poder exercer seu trabalho. Recentemente, demoramos um tempão enorme para conseguir que um decreto fosse revogado, um decreto da gestão do Serra Kassab, que impedia, inclusive, o Conselho de exercer o seu mandato, né, legitimamente eleito e etc. Então, são essas situações que nós enfrentamos. Nós temos ainda muita coisa a fazer. Paula, né, desculpa.
Paula estava falando sobre a questão da capacitação. Claro, eu estou falando de problemas em relação ao governo, mas é verdade mesmo, nós também precisamos ainda fazer um investimento muito grande, e claro que isso também é papel do governo, né, na capacitação. Claro que nós, as entidades sindicais e dos movimentos também, ter a sua formação, mas a própria legislação prevê que, inclusive, os governos têm que disponibilizar técnicos, informações e etc, etc, e isso a gente ainda está muito longe de conseguir, né? Para fazer, inclusive, esse trabalho, é preciso mesmo que, pelo menos, compreenda que dados são esses, como é que você vai trabalhar com ele, o que é importante, que dados eu preciso, né? Que tipo de informação me é útil para poder fazer esse trabalho, e nós temos muita dificuldade ainda para fazer isso. Eu estou dizendo aqui, né, e um pouco do que eu estou dizendo, é que os conselhos e os movimentos, eles têm lutado muito para existir, né, pelo menos para existir, é o mínimo, quer dizer, tá brigando pelo mínimo, não é nem para conseguir os dados, interpretar dados e poder fazer o uso desses dados, mas no Brasil, e particularmente na cidade de São Paulo, nós temos passado por situações bastante difíceis, né, e os movimentos, o movimento sindical, movimentos populares, sociais, eles têm lutado para sobreviver, para existir, para poder exercer o seu papel, né? Claro que aqueles que avançaram mais conseguem ainda acessar algum tipo de dado. Eu acho que esse é um trabalho que nós vamos ter que nos debruçar agora, né, melhor sobre isso, para poder avançar. Tá? Eu acho que era um pouco desse relato que eu queria fazer, e eu paro por aqui para que a gente possa ouvir outros companheiros, tá bom? Obrigada, Leandro, super pontual. Antes de passar a palavra para o Maurício Faria, só vou dizer para quem quiser fazer inscrição para fala, procurar ali o Tiago. A gente tem super pouco tempo, né, vai ter que ser falas objetivas para a gente poder continuar o debate, mas passo a palavra agora para o Maurício Faria, que é conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Bem, eu queria agradecer os organizadores do evento, parabenizar pela iniciativa. Eu vou fazer um esforço de ficar nos 10 minutos. É um tema, a meu ver, apaixonante, né? Eu começaria pelo seguinte, até aproveitando o fato de ser o último a falar e então já contando com as falas anteriores. Eu entendo que essa questão da relação do governo com a sociedade, ela tem muito hoje a ver com a interpretação do que ocorreu em junho no Brasil, né? Eu acho que essa discussão, ela já existia antes de junho, e essa discussão se recoloca, ou se coloca, ou se mantém, mas de uma outra maneira depois de junho, né? Então, muito resumidamente, quer dizer, eu acho que ainda há um desafio de entender o que aconteceu no Brasil em junho, as manifestações de junho. E, no meu modo de entender, e ainda sem compreender bem o que aconteceu, mas eu diria que ocorreram algumas coisas. Primeiro, veio à tona, de uma maneira até surpreendente, eu acredito para nós todos, um grau de insatisfação muito grande na sociedade com os serviços públicos de saúde, educação, transporte, segurança pública, com serviços que deveriam ser regulados pelo poder público, então os planos de saúde, a telefonia celular, a telefonia em geral, as passagens aéreas, com uma série de fatores de insatisfação em que a população sentiu que direitos da cidadania, em vários níveis, não estavam sendo observados. Uma insatisfação quanto aos direitos da cidadania na relação da população com os órgãos públicos, com o poder de Estado. Uma outra questão, que essa inclusive ainda está em discussão, é como é que ocorreu o processo de mobilização. Então, eu acho que há duas informações que me parecem muito interessantes, que foram as seguintes. Uma é que órgãos especializados fizeram assim, separaram os dias de maior mobilização e procuraram verificar naqueles dias de maior mobilização, nas redes sociais, quais os grupos que tiveram maior ação multiplicadora e mobilizadora, ou seja, verificando que as redes sociais, elas não são absolutamente horizontais.
a nós críticos, a grupos atuantes nas redes sociais que tiveram o maior poder multiplicador e mobilizador. E isso foi verificado, ou seja, determinados grupos que são grupos que lidam com informação, são grupos, digamos assim, mais preocupados com a questão política, que procuram processar politicamente a informação, mas de uma maneira de buscar, eu acho que ainda é buscar fazer política de uma forma diferente da tradicional. Então, essa questão da ação política, né, de grupos na internet e grupos fundamentalmente de jovens. Então, isso retoma uma tradição da juventude dos anos 60 e várias outras, na luta contra a ditadura militar no Brasil, que é o papel dos jovens na relação com os sentimentos da sociedade. E há um estudo que foi publicado, um artigo do professor Aldo Fornazieri, da Sociologia e Política, que eu acho muito interessante, que ele reproduz estudos que não são deles, são de organismos especializados que, estudando as grandes manifestações nos Estados Unidos, na Espanha, no Oriente Médio, identificaram o seguinte, que esses estudos, que quando surge uma situação em que uma minoria com opinião, com ação de novo tipo, essa minoria alcança 10% da população, dependendo de certas circunstâncias do momento da sociedade, há uma fusão da ação dessa minoria de 10% com o conjunto da sociedade, uma identificação da maioria da sociedade com essa, digamos, minoria de 10%. Né? Isso retoma todo um debate dos processos, né, de maior efeito de transformação, da relação entre, vamos dizer assim, uma vanguarda, digamos assim, política e a ação política que é assumida ou é apoiada pela sociedade. Mas o que aconteceu em junho foi que, por um processo altamente complexo, difícil de entender, então, ocorreu algo assim, ou seja, um movimento nas redes sociais e, a partir de certa situação, uma fusão, né, com insatisfações populares, as mais diversas, diferenciadas entre si, mas gerando manifestações de milhões de pessoas pelo Brasil. Eu entendo que isso, né, coloca, né, desafios grandes, especialmente aqui em São Paulo. Eu sou do Tribunal de Contas do Município, e São Paulo foi o olho do furacão. Foi aqui, a partir da questão da tarifa de ônibus, que surge, então, todo um outro processo muito mais amplo, com questões outras, né? Mas isso também mostra, quer dizer, uma responsabilidade de São Paulo. Não é a questão de ter aquela visão, vamos dizer assim, de superioridade de São Paulo. É que a sociedade, ela também não é, vamos dizer assim, algo totalmente por igual, né? Há polos, né, de maior influência política, de maior influência social, e São Paulo tem esse papel para o bem e para o mal, né? Então, bem, o Tribunal de Contas, eu vejo o seguinte, as manifestações de junho mostraram um déficit de legitimidade das instituições do Estado. A sociedade, ela tem uma postura de, vamos dizer assim, crítica, ou de não se sentir atendida nas suas expectativas de cidadania, nas suas vontades de participação, pelos aparatos e pelas instituições do Estado. O Tribunal de Contas, eu diria que, pegando uma mediana do déficit de legitimidade, os tribunais de contas estão um pouco abaixo, têm menos legitimidade ainda do que as outras instituições. São pouco conhecidos, né? E é sempre, então, uma oportunidade ser membro do Tribunal de Contas e participar de um evento como esse. O Tribunal de Contas, bem en passant, é um órgão constitucional, criado pela Constituição, ou afirmado pela Constituição de 88, ele não compõe o poder legislativo, ao contrário do que muitas vezes se pensa, assim como o Ministério Público não compõe o Judiciário. O Tribunal de Contas é um órgão independente, autônomo, com competências, papéis, responsabilidades específicas dele, e que é fundamental para o controle externo, que é exercido pelo Legislativo, também pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Bem, o Tribunal de Contas, ele tem, a meu ver, hoje, um papel importante em relação à questão da informação
como teve em várias situações no passado. Por exemplo, os tribunais de contas foram muito importantes para fazer cumprir os 25% obrigatórios para a educação no Brasil. Eles agiram no Brasil inteiro, cobrando dos governos e até colocando certas imposições aos governos para cumprir os 25%. E agora, eu entendo que os tribunais de contas têm um papel muito grande no cumprimento, fazer cumprir a lei de acesso à informação. Eu acho que a lei de acesso à informação foi muito mencionada e ela é um desafio do seu cumprimento. Então, os tribunais de contas acho que têm um papel de fazer cumprir a lei, fazer com que os outros órgãos cumpram a lei, e tem um papel dele próprio cumprir a lei, porque também os tribunais de contas não cumprem plenamente a lei de acesso à informação. E a lei de acesso à informação, ela não é a única questão, é claro, mas ela é um termômetro de uma situação brasileira, uma lei avançada, uma lei a favor da cidadania, mas que há enorme resistência dos órgãos públicos todos de fazer cumprir plenamente a lei de acesso à informação. Inclusive aquela instituição que é mais legitimada relativamente, que é o Ministério Público, também apresenta resistências de cumprimento da lei de acesso à informação. E a lei de acesso à informação, ela, a meu ver, ela tem muita relação com essa interpretação dos acontecimentos de junho. Embora existam, de fato, informações que devem chegar à cidadania sem o domínio da tecnologia, isso eu concordo, mas, ao mesmo tempo, me parece que o papel da internet, o papel das redes sociais, no movimento geral da informação, e inclusive na relação entre essa informação processada e a formação de opinião e de ação das populações de menor acesso à cultura, é uma relação muito complexa. Eu acho que hoje, por exemplo, nas famílias de menor renda, os jovens têm um papel na família de interagir com os pais, que muitas vezes têm um nível, né, educacional, não por culpa deles, mas por circunstâncias menores. Então, há um movimento de opinião e de informação, de transformação de informação em convicção, que é muito complexo. Mas eu estou convencido de que o papel das redes sociais, o papel da internet, o papel dessa informação na rede é decisivo na sociedade atual. E ele deve estar articulado com essa outra circulação da informação, vamos dizer assim, mais tradicional, a informação escrita, a informação publicada, a informação divulgada por meios tradicionais. Bem, a questão nessa realidade, insatisfação com os serviços públicos, com o desempenho dos poderes públicos, o papel do Tribunal de Contas ele tem uma relevância especial pelo seguinte, porque o Tribunal de Contas controla, ou deve controlar, o gasto público, né? E pegando, então, vindo para o município, o orçamento municipal. A questão do orçamento municipal é uma questão fundamental para que a população insatisfeita com os serviços de educação, saúde, transporte, né, ela entenda os elementos dessa insatisfação, né? Quais são as limitações eventuais orçamentárias, quais são as falhas de gestão. Então, entender o orçamento municipal é um enorme desafio. E, na verdade, o orçamento municipal ele é um dos exemplos, também não é o único, dessa dificuldade da informação formalmente, oficialmente disponibilizada e da informação real, a informação que é entendida, a informação que pode ser usada. Então, pega o orçamento municipal, as rubricas, os itens do orçamento, eles ainda são de muito difícil compreensão. Lá no tribunal, às vezes, para entender um item do orçamento, que despesa está ali dentro, misturada com outras naquele item, o nosso técnico o especialista, leva horas, como se diz, desagregando aquela informação para chegar na informação, ou aquela informação que está misturada com outras e que é aquela que se quer, aquela que está se buscando. Então, o orçamento municipal ainda é misterioso, ele ainda é algo que não significa uma informação verdadeira e útil. Então, isso ocorre porque ainda os orçamentos públicos têm esse caráter de rubricas genéricas. É como, por exemplo, num orçamento familiar, você ter a despesa com proteína. Proteína é uma coisa que tem um significado científico, etc. Outra coisa é mostrar a despesa com o peixe, quanta carne, quanto ovo, quanto leite. Aí já é uma outra informação, né?
Então, isso também acontece no orçamento público. O orçamento público é cheio de itens proteína, né? E, na verdade, prevalecem os itens proteína. Então, vamos dizer assim, o papel do Tribunal de Contas, a meu ver, é fazer um esforço, fazer uma atuação para transformar o orçamento público e os dados de gasto público em informação inteligível para os movimentos sociais, para os cidadãos. O que ainda é uma empreitada que não está resolvida. Não está resolvida. Mas o Tribunal de Contas tem ainda, o meu Tribunal Especial tem muitas limitações. Eu faço um debate permanente com os meus pares, com os demais conselheiros, sou minoria em muitas questões, faço esse debate com muitos critérios, né, para, enfim, manter a instituição num caminho positivo. O tribunal, a meu ver, ele é melhor do que há 10 anos atrás, mas ele ainda apresenta muitas limitações, muitas falhas de atuação e, entre outras coisas, ele também ainda não cumpre a lei de acesso à informação, por exemplo, em um item que eu entendo como essencial, que é o seguinte: a lei de acesso à informação, ela tem um significado muito bom em muitos aspectos, mas para os tribunais de contas ela determinou, resolvendo uma pendência de décadas, que relatório de auditoria de Tribunal de Contas é documento público e é documento de disponibilização ativa. Ou seja, o tribunal deve divulgar o relatório de auditoria independentemente de solicitação. Muitos tribunais fazem isso e muitos tribunais não fazem isso. O meu tribunal ainda não faz isso, com a ideia de que o relatório de auditoria é um documento interno, é um documento que está instruindo um processo, e que o tribunal, a palavra do tribunal é quando ele julga e produz aquilo que é chamado acórdão, ou seja, o resultado de um julgamento. Então, eu, por exemplo, porque há uma autonomia de relatores, eu divulgo os meus relatórios de auditoria da minha relatoria. Eu sou relator da função saúde e eu entendo que devo divulgar. Então, não tenho poderes administrativos de pôr no site todos os relatórios de auditoria da minha relatoria, mas divulgo ao máximo. Se um repórter me telefone e quer uma informação sobre um assunto que tem processo do tribunal, eu digo: olha, você não deve me pedir essa informação é sua, de direito, ou seja, essa informação do relatório de auditoria deveria o tribunal estar disponibilizando, e eu imediatamente disponibilizo, né? Mas sempre insistindo, inclusive com a mídia, que ainda não tem, ela própria, uma noção precisa da lei de acesso à informação, que ela deve exigir do Tribunal de Contas que coloque os relatórios de auditoria no seu site de pronto, de motu próprio, por iniciativa própria. Isso é muito importante para o Tribunal de Contas. Por quê? Porque o relatório de auditoria, aproveitando para mostrar um pouco do tribunal, é o seguinte: tem uma questão, um gasto público, uma licitação, um contrato, etc. O tribunal abre um processo, os auditores, tem aqui alguns auditores que são técnicos, vão fazer uma inspeção, vão fazer uma fiscalização e fazem um relatório daquela fiscalização. É esse relatório que a lei entende que é documento público. É muito importante que seja documento público. Por quê? Porque se o relatório é documento público e isso tem uma repercussão, se o tribunal quer que a sua palavra se expresse pelo que ele julga, ele que julgue mais rápido, ele que dê prioridade àqueles assuntos que estão sendo priorizados pela sociedade e pela mídia. Então, divulgar o relatório de auditoria obriga o tribunal a julgar mais rápido, a ter um outro procedimento, né, de emitir suas decisões oficiais pelos julgamentos. E também obriga o relatório de auditoria a se aperfeiçoar, porque ele vai ser verificado pelas redes sociais, vai haver debate sobre ele, então vai haver uma maior qualificação do próprio relatório de auditoria. Então eu estou dando um exemplo, né, de algo que é do meu tribunal, dos tribunais de contas, que ainda não está resolvido. Bem, eu entendo, né, que os tribunais de contas, por terem essa atuação no gasto público, eles, embora, eu insisto, sou realista, eles ainda têm uma legitimação baixa, mas eles têm um papel fundamental, e que tem que ser exigido. Por quê? Porque qual é uma das grandes questões de junho? É o seguinte:
qual é o resultado do gasto público, qual é a qualidade do gasto público. O gasto público está atendendo às necessidades da população, está atendendo às expectativas da população, e isso envolve um tipo de controle do gasto público que a Constituição também atribui ao Tribunal de Contas, que é o chamado controle da economicidade. Não é apenas verificar se o gasto público cumpriu formalmente a lei. Eu vou dar um exemplo rápido, meu tempo já deve estar estourando, que é o seguinte: como eu disse, os tribunais de contas tiveram um papel importante de fazer cumprir o mínimo constitucional de 25% para a educação. Isso foi cumprido, houve a universalização do ensino fundamental e depois de muitos anos se foi verificando que havia uma questão que era o seguinte: um enorme esforço das famílias, um enorme esforço da sociedade de gastar os 25%, de fazer gastar os 25% em educação. E a consequência disso, o resultado, os alunos aprendem no Brasil? Não aprendem no Brasil. Se verificou o seguinte: há um verdadeiro colapso do aprendizado no Brasil. Se chegou à constatação de que mais de 90% dos alunos que terminam o ensino fundamental não dominam as 4 operações matemáticas e não sabem ler texto, sabem soletrar texto, mas não sabem ler um texto, ou seja, raciocinar com as ideias que um texto procura transmitir. Isso é essencial para a cidadania. Você ter uma população que sabe ler nesse sentido, de entender o texto, interpretar o texto e raciocinar sobre o texto, é essencial para que novas manifestações de junho venham com maior profundidade, com maior alcance. E então, no Brasil inteiro se discute isso hoje. Os governos discutem o seguinte: como é que melhora o aprendizado? Mas ficou claro o seguinte: não basta gastar 25% com a educação. É preciso que esse gasto tenha uma consequência, tenha o resultado que se quer com ele. E que não é gastar por si, não é fazer o aluno ir à escola apenas, é que ele vá e tenha o resultado que a família, a sociedade esperam da ida à escola, que é aprender. Aprender e, com isso, inclusive, se tornar potencialmente um cidadão mais atuante, mais ativo. Isso não está resolvido, mas os tribunais de contas têm um papel agora, novamente, a cumprir, que é exatamente a auditoria operacional, a investigação por meio de auditoria de por que não há o aprendizado, que fatores estão estrangulando o aprendizado. Então, isso também acontece com a saúde, né? Verificar o seguinte: por que é que os resultados na saúde são tão baixos, são tão precários, apesar de um gasto público com a saúde que ainda é pouco, mas que aumentou substancialmente. Então também eu, como relator da Função Saúde, tenho insistido em produzir indicadores de saúde. Todo ano o tribunal produz os indicadores básicos: número de cirurgias, número de exames especificadamente, exames por imagem, exames laboratoriais, internações, consultas de especialidades. Esse quadro de indicadores para que a sociedade saiba o seguinte: quanto é gasto no município com saúde e qual é o produto desses gastos. Essa contribuição dos tribunais tem que ser cobrada, e é essencial para que exatamente aquele espírito de junho, ou seja, exigir serviços públicos de qualidade, ter um Estado que interaja com a cidadania, um Estado realmente republicano e democrático, para que isso se realize no Brasil. Então, eu insisto, o Tribunal de Contas, apresenta ainda insuficiências, apresenta defeitos, ele precisa também ser cobrado, porque os avanços do Brasil dos órgãos públicos se fazem, e no Brasil e no mundo, se fazem pela relação com a sociedade, pela pressão da sociedade. Vamos ser francos, hoje todos os poderes públicos, todos os agentes de Estado estão mais atentos, estão mais preocupados. É preciso aumentar essa preocupação no bom sentido. É preciso que isso avance, e nós temos que apostar nisso. Obrigado. Obrigada, Maurício. Com o encerramento da fala do Maurício, a gente encerra também as inscrições. Tivemos 6. Vou pedir para que as pessoas tentem falar no máximo em 2 minutos, e a gente volta para comentários finais da mesa em mais 2 minutos cada um, para a gente não ter um prejuízo dessa troca, né, de ideias, que é tão importante, e também garantir a realização da próxima mesa. Então, a primeira pessoa que está inscrita é a Vera, e eu já peço para o Breno se posicionar. Som. Bom, Vera,
Eu sou estudiosa da informação para a população há mais de 30 anos. Bom, a primeira coisa que eu acho que era importante lembrar, o papel dos centros de documentação e informação popular na época da repressão, que subsidiavam os movimentos populares, tá? Então, na década de 70, nós tínhamos essa iniciativa, tá? A democratização de informação para os movimentos populares, e não podemos esquecer também da imprensa alternativa que fazia esse papel. Bom, o que me preocupa em todas as falas aqui é uma excessiva concentração, sem tirar o mérito, da questão orçamentária, tá? E menos preocupação em relação à dificuldade de acesso às informações sobre os serviços públicos, o dia a dia da população, tá? Então se fala muito pouco nisso, que é a vida cotidiana da população. Bom, a outra questão que me preocupa é o Estado não está preparado para disponibilizar suas informações por várias razões. Primeiro, porque todos os sistemas, todos os dados e informações, informatizados ou não, foram produzidos para consumo interno e não para disponibilização externa. A outra questão é sistemas informatizados que não se falam, tá? Então, não existe uma obrigatoriedade de se implementar plataformas de integração de sistemas, o que facilitaria muito. Quarta coisa, ouvir a população, todo mundo fala isso, mas é muito complicado. Ninguém fala de como ouvir a população, tá? Da minha experiência com os movimentos populares de 15 anos, ouvir a população, ela tem dificuldade de formular sua necessidade em informação. Ela formula o seu problema, tá? E nós temos que interpretar como subsidiar a compreensão do seu problema, subsidiando com informações públicas. Quarta questão, fala-se muito da democratização de informação. O Maurício, felizmente, colocou vários aspectos, mas ainda acho que, se a gente pensa na quantidade de população rural, indígena, eu trabalhei 3 anos e meio na Amazônia, o meio de comunicação mais fácil ainda é rádio. Bom, a última questão ainda, tá? Tenho dúvidas em relação a disponibilizar só dados brutos, mas isso é uma longa conversa. Obrigada. Obrigada, Vera. Breno e o Marcelo é o próximo. Bom, primeiramente, bom dia. Uma breve introdução. Eu sou Breno Assis, eu tenho uma companhia específica que pretende trabalhar e utilizar dados abertos e dados públicos para construir produtos e justamente cobrir esse gap de integração e de sistemas e análise de dados que a gente tem. Então, a gente trabalha no setor de tecnologia já há algum tempo, tentando agregar valor a essas informações e construir esse tipo de serviço para a população, tá? Democratizar, ajudar a democratizar isso e tornar isso algo sustentável enquanto negócio. E a gente vê que existe uma grande oportunidade aí em cima disso. Primeiramente, eu adoraria agradecer a Gisele e a Paula pela fala, até vi que o Tom está ali atrás e a gente tem conversado um pouco até pelo Facebook. Foi muito esclarecedor, eu acho que foi para nós, assim, que estamos tentando trabalhar com isso, estamos vivendo isso que você nos trouxe, e a gente vivia num limbo legal, quer dizer, por mais que a gente soubesse da lei, a gente sabe da lei, mas como os órgãos às vezes não a cumprem, a gente fica na dúvida ainda, quer dizer, será que eu realmente tenho o direito a exigir isso? Será que eu não estou infringindo a lei ao querer utilizar essa informação? Porque eu recebo às vezes um PDF, né, e assim, e você fica meio sem jeito de falar, e agora? Posso exigir esse dado de outra forma ou não, né? Então foi muito esclarecedor. E aí vem realmente a minha pergunta diretamente para vocês, Paulo e Gisele, como que, assim, vocês já estão há mais tempo que nós e já têm mais experiência nisso, como que vocês estão procedendo para talvez tentar melhorar essa questão da publicação dos dados ou tentar otimizar, por exemplo, evitar o que vocês têm feito, né, em termos de evitar que seja publicado em formatos, às vezes,
que a gente não consegue analisar ou não consegue trabalhar, como o próprio PDF, né, que a Gisele citou, assim, é uma coisa que a gente viu, tem esse exemplo, assim, que a gente solicitou também informações e recebemos elas em PDF, assim, e não tem o que fazer, né? A gente recebeu isso em PDF e ainda com instrução, olha, PDF de acordo com a ISO 9000 e alguma coisa, é um formato padronizado, então se vira, sabe? E isso não é legal porque, ok, o PDF é um formato padrão, mas para eu construir uma ferramenta que vai ler e analisar PDF, eu tenho um custo. E não existem bibliotecas abertas na internet para você ler PDF, mesmo que existam, eu vou ter que pagar para utilizar ela. Então, assim, né, acaba ficando um pouco deficiente. Então, minha pergunta é mais isso, o que tem sido feito, trabalhado, o que a gente consegue também trabalhar para viabilizar isso? É isso. Obrigado. Legal, Breno, obrigada. Marcelo, depois a Tatiana. Olá, meu nome é Marcelo, sou executivo público na Fazenda do Estado. Primeiramente, eu gostei muito da fala de todos, e já incluindo até a fala da Vera, que foi excepcional. A minha questão é a seguinte, bom, são várias, mas eu vou colocar uma só. Eu percebo que existe já uma série de mecanismos de participação direta do cidadão por meio da internet, né? Então, nós temos o plano plurianual, por exemplo. Temos algumas plataformas interessantes, como a e-democracia. Eu acho que o Marco Civil foi construído por meio dessa plataforma e foi até um exemplo exitoso. E temos um exemplo recente, que foi a possibilidade de construção em conjunto do Conselho de Controle Social e Transparência aqui do município de São Paulo. Porém, e daí vem a minha questão, eu percebo que a participação ainda é muito pequena, né? Mesmo existindo todos esses mecanismos, que não são tantos assim, mas a participação eu vejo que é baixa. No caso da construção dessa minuta de projeto para o Conselho, eu acho que nós tivemos 2 ou 3 participações. Então é muito pequeno. Eu 40. gostaria... 40? 40. Então já foi mais do que eu havia percebido. Acho. E eu gostaria de saber a opinião de todos, se for possível. Obrigado. Tatiana, depois o André, e aí temos a Marisilda e o Leandro para encerrar. Obrigada. Meu nome é Tatiana, eu sou formada em Ciências Políticas, mas como trabalho eu faço investigação de fraude, não sou da polícia, trabalho para o setor privado, e no tempo livre eu analiso as contas do governo. E analisando as contas do governo de São Paulo, por exemplo, do município de São Paulo, eu ainda estou tentando descobrir o que aconteceu com 18 bilhões do ano passado. Se alguém puder ajudar. Mas eu queria convidar, assim, cautela sobre aquilo que eu vi no início, que o governo aberto tem alguma origem no hacker, na cultura hacker. Eu gostaria de convidar cautela sobre isso, porque, na verdade, a cultura hacker deu origem a várias coisas, mas, infelizmente, a fraude, né? Quem de vocês já teve vírus, o cavalo de Troia no computador, isso tem da origem da cultura hacker. Hacker quer dizer acesso não autorizado. E eu acho que os hackers estão para a democracia, como os assaltantes estão para a distribuição econômica, né? Não é porque roubam do pobre, ou roubam do rico para os pobres, que provoca alguma coisa de positivo. Então, a cultura, o governo aberto, que eu prefiro dizer em português mesmo do que em inglês, eu acho que tem mais origem na responsabilidade dos governos, e a palavra certa em inglês seria accountability, né? Que vem de accounts, contas. Né? Cada vez que eu pago alguma coisa, por alguma coisa, eu quero ver os resultados disso. Né? As empresas cotadas em bolsa já publicam os balanços dele, explicando como é que foi gasto o dinheiro, porque eles têm dinheiro do público. Então, eles têm que explicar como é que eles estão gastando aquele dinheiro. E eu acho que aquilo que os governos, os balanços públicos dos governos, a publicação desses balanços, o mais claro possível, deveria seguir essa lógica. Né? Nós pagamos impostos bem altos, como todo mundo vai dizer, e nós queremos saber como é que são gastos exatamente esses impostos. E aí a importância das contas públicas, né? Para me explicar o que é que exatamente está acontecendo com o meu dinheiro. E, nesse senso, eu concordo plenamente com o senhor Faria que as contas do orçamento municipal não é claro, né?
Não é, tem muita proteína mesmo. Eu tenho visto, por exemplo, aqui no balanço anual de São Paulo do ano passado tem suporte profilático e terapêutico. Alguém sabe o que é isso? Suporte profilático, será que é e é no setor de administração, então será que é vacinas para os funcionários públicos? Ou será que foi camisinha? Eu não sei o que é, né? Se alguém informar, é agradecido. E são 230 mil reais, né? Então, e disso tem vários. Então, mas a minha pergunta será que esse balanço não é assim tão obscuro porque é feito com uma lei do 1964? Porque aqui está dizendo que é uma lei, que é feito esse balanço se baseando numa lei do 64. O 64 não é um ano de referência para governo aberto, né? No nosso país, né? Todo mundo sabe. Então, talvez aqui tenha precisado de uma mudança legislativa, né, para fazer isso mais claro, antes de colocar isso, coisas obscuras na internet, que continuam a ser obscuras, apesar de estar na internet. E a outra coisa, a minha outra pergunta, como é que o governo... esse acordo internacional sobre governo aberto, como é que o governo federal faz isso, levar isso aos municípios? Né, porque eu sou plenamente de acordo com a senhora ali, quando ela diz que os governos municipais não estão preparados, não estão seguindo a lei da informação. Eu mesmo já pedi, tive que brigar com o ouvidor. Tatiana, eu só vou pedir para concluir, por favor. É isso. Como é que o governo federal leva isso? Para os municípios, né? Para os municípios serem mais transparentes e seguirem essa lei. Obrigada. Obrigada. O André, a Marizilda cancelou e em seguida é o Leandro e o Ayrton pediu para fazer uma última inscrição. Bom dia a todas, a todos. Sou o André, coordenador do Fórum de Transparência, Participação e Controle Social do município de São Paulo. A minha pergunta é específica para o Dr. Maurício. Parabenizo pela sua fala e agradecemos também de ter aceito o convite, né, de participar aqui, é muito útil. Então, Dr. Maurício, 3 perguntas. Qual seria a sua posição em relação à indicação dos conselheiros? Essa indicação política. Não está na hora de fazer eleições? Quanto ao mandato dos conselheiros, não estaria na hora também de disciplinar isso, de acordo com... com relação à transparência e à participação social dentro do tribunal? Se a sociedade está participando disso. Por que o senhor deu essa nota? E qual o motivo? E qual solução o senhor acha que teria que ter para poder acontecer isso? E finalizando, com relação, nós falamos da escola, né? Forçar a gastar, mas com efetividade. Também com relação ao Tribunal de Contas. Como fazer o tribunal ser efetivo? Porque muitas vezes o julgamento, a auditoria é técnica, mas o julgamento é político. E às vezes inocenta muito bandido que está roubando o dinheiro público, né? Com raras exceções que a gente até... Então, muito obrigado, doutor Maurício, obrigado à mesa, obrigado pela oportunidade. Obrigada, André. Leandro? Bom dia. Eu sou o Leandro Salvador, da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo, e fazemos parte da Rede pela Transparência e Participação Social. Um brevíssimo comentário para o colega que falou sobre quem deu a resposta de que PDF é um formato padronizado. A gente pode trocar umas ideias depois. Tem uns 5.000 tipos de arquivo que são padronizados, e então cada um é padronizado por uma coisa, e PDF não é padronizado para a prestação de formalidades abertas. Para o doutor Maurício, eu gostaria de perguntar 2 coisas. Me parece que o Tribunal de Contas do município, de fato, está muito atrasado no que se refere à auditoria operacional, né? Faz auditoria de contas, e daí qualquer governante precisa gastar os 15% com saúde, não menos do que isso. Tem um limite com folha de pagamento, 46% aproximadamente, e não pode ser flagrado cometendo peculato. Fora isso, está liberado. Dá para fazer tudo. Dá para
E é nesse sentido que entendo que uma auditoria operacional faria sentido, porque você colocar toda a máquina voltada num limite, assim, numa lógica de absurdo, num limite, toda a máquina cumprindo esses requisitos e fazendo um trabalho não republicano é inexpressivo. Daí, se um Tribunal de Contas ele audita só esse tipo de coisas, a gente não consegue dar efetividade para o que a gente entende, imagina que o poder público deve e possa fazer. E acho que o Tribunal de Contas da União está mais avançado nesse sentido, talvez porque lá tenha tido alternâncias de poder que colocaram ministros com visões diferentes e complementares. E só uma questão que o André colocou, e acho que é interessante, que é o seguinte, se os acordos são a conclusão do processo de auditoria, que foi precedido por uma análise técnica e tal, e os relatórios de auditoria, que são essa parte técnica, ficam privados as 7 chaves até que esse momento chegue, como é que a gente pode fazer com que a transparência pública ajude, pressione os ministros ou os conselheiros aqui do Tribunal de Contas do município a fazerem uma análise que seja mais republicana do que ela poderia ser se o documento técnico estiver sob sigilo e puder ter o tempo como seu adversário. Obrigado. Obrigada, Leandro. Ayrton. E passamos para a mesa. Bom dia a todos. Eu sou o Ayrton, sou da Rede Nossa São Paulo e também participo da Rede pela Transparência e Participação Social, RETEPS. Bom, a gente percebe aqui que muitas questões envolvem o Tribunal de Contas do município. Eu tinha algumas para fazer, mas já foram feitas aqui, não vou repetir. Então, a questão que eu coloco é só uma. O seguinte, o que o Tribunal de Contas do município poderia fazer para que o orçamento da cidade seja mais compreensível ao cidadão? Exemplo, existe uma dificuldade hoje do cidadão em saber aquilo do orçamento que vai para a sua região, aquilo que efetivamente vai ter uma consequência na vida prática dele, né? Como é que isso poderia ficar mais claro para o cidadão, ele ter facilidade de compreender aquilo do orçamento que vai para a sua região, para melhorar a sua vida, para mudar alguma coisa em relação ao seu dia a dia. E aproveito a oportunidade, essa importante oportunidade, para dizer o seguinte: como o Tribunal de Contas do município está sendo citado aqui por várias pessoas, no dia 18 de novembro, quem quiser já anotar aí, nós estamos começando a divulgar, dia 18 de novembro, no auditório da FGV, Fundação Getúlio Vargas, das 9h30 às 18h30, é o dia inteiro, nós vamos fazer um debate específico sobre tribunais de contas. O nome provisório desse debate é Tribunais de Contas, esses ilustres desconhecidos, perspectivas de melhorias institucionais e um diagnóstico do TCM de São Paulo. Então, nós estamos começando a divulgar a Rede Nossa São Paulo, o Instituto Etos, a FGV, o Sindicato dos Servidores da Câmara e do Tribunal de Contas, e acho que o doutor Maurício também está nesse debate, com certeza. Então, estamos aí já divulgando, quem tiver interesse, vai ser um debate específico, porque várias questões aqui estão sendo discutidas já e poderiam melhorar muito essa visão que a sociedade tem do tribunal, o tribunal se abrir mais, questão de, algumas que o doutor Maurício vai responder aí, questão de acabar com esse negócio da indicação, a própria sociedade poder influir nisso. Obrigado. Obrigada. Bom, infelizmente nosso tempo se acabou. Vou passar a mesa, pedir para comentários breves de no máximo 2 minutos. Eu faço um sinalzinho. Uau! Olhem para mim. Tá, ok. Então, muito rapidamente, eu vou ficar à disposição no café, vou estar o dia inteiro aqui no evento. Algumas perguntas merecem uma resposta bastante longa e detalhada, que não vai ser possível, tá? Então, eu estou me colocando à disposição para conversar no café, caso a pessoa não se sinta contemplada, tá? Então, eu vou começar primeiro. Tatiana e demais, o entendimento do conceito de hacker está incorreto. Hacker é um especialista
hacker, a sua interpretação é de um cracker, é de um criminoso que usa determinadas ferramentas para burlar sistemas. Então, é muito importante esclarecer que a melhor definição de um hacker é especialista, não é necessariamente aquele que domina uma tecnologia de computadores. Então, por exemplo, o Leandro, o Breno, o Marcelo, que são especialistas em políticas públicas, eles são hackers, porque eles entendem muito daquela política pública, do orçamento, entre outros. Não precisa ser necessariamente um especialista. Se você tiver interesse, depois a gente pode trocar alguma literatura. Ressaltar que governo aberto não é relativo à década de 70 do século passado. Na minha apresentação, eu quis deixar muito claro que esses ideais já remontam do iluminismo. O que é novo é toda a revolução tecnológica e cultural que a gente vive com esse desenvolvimento que apareceu no movimento de software livre. Então, esse Open ele é bastante simbólico. Vera, os seus pontos, acho que Vera e Marcelo apresentam pontos assim que são muito profundos, muito amplos, né? Então, só deixar claro uma questão aqui. Não é uma contraposição entre o digital, o primário, o ultra especializado e em relação ao mais acessível, ao mais explicado, ao mais palatável à grande maioria da população. A gente não visa concorrer. O Estado tem que encontrar essas formas de comunicar bem com diversos públicos. Então, um especialista, né, um jornalista, um acadêmico especializado numa questão, um interessado, por exemplo, como a Tatiana, que sabe do tema, ele tem que ter o acesso ao primário. Porque ele ter um gráfico pronto, né, não vai adiantar de nada. Mas isso a gente não quer excluir que o governo apresente cartilhas, gráficos, informações mais acessíveis ao grande conjunto da população como um todo. Então, a gente não está aqui para brigar, para concorrer. A gente está só colocando que, se a gente quer trabalhar junto, se a gente quer trabalhar em parceria, tem que ter acesso à informação. Tem que ter participação também, efetiva participação. E a gente tem aqui grandes desafios que eu acho que as perguntas de vocês apontam nesse sentido, e desculpa, eu não vou poder explorar a fundo, mas eu vou estar disponível no café. Breno, boa sorte, você é um herói, tá? Junte-se a nós. Por favor. Enfim, OGP nos municípios, o governo federal poderia fazer algo a respeito? Sim, poderia. Está fazendo? Não. Velocidade máxima, vamos ver quantas eu consigo responder. Sobre a questão do acesso à informação orçamentária. Eu até estranhei que você colocou, porque eu não mencionei nada sobre informação orçamentária, até porque a gente não trabalha especificamente com isso. E eu acho que é um ponto importantíssimo. Por exemplo, parte do que a gente faz é trabalhar diretamente com comunidades, verificando qual tipo de informação que elas precisam, e a gente trabalhou no semiárido, e o tipo de informação que as pessoas levantavam era o horário dos carros-pipa. Qual é o cronograma do carro-pipa, quando é que o carro-pipa vem até a minha cidade? Ao mesmo tempo em que eles queriam saber por que o programa Cisternas foi o programa eleito para atender a nossa região e não outro. Enfim, então eu acho que isso é essencial, e realmente existem vários tipos de informação, e às vezes essas informações sobre processos decisórios ou informações básicas sobre serviços públicos não estão sendo disponibilizadas. Em segundo lugar, a questão do Estado não estar preparado a disponibilizar a informação, que está preparado apenas internamente. Eu acho que nem internamente, por vezes. Realmente existe um problema muito grande. A própria lei deu pouco tempo, embora a lei estivesse sendo discutida há muitos anos, então os órgãos poderiam ter começado uma preparação anterior. O prazo entre a aprovação da lei e a entrada em vigor foi relativamente curto para adaptação. No entanto, agora a gente já passou mais de um ano e a gente vê muito pouco esforço de adaptação
população. Na verdade, a gente faz, e eu ligo um pouco também com relação à pergunta do Breno, a gente faz uma auditoria, como eu disse, a gente faz monitoramento da implementação da lei de acesso, a gente fez vários pedidos de informação aos órgãos federais perguntando o orçamento que tinha sido alocado para cumprir com a lei de acesso à informação. Então, quanto de dinheiro eles tinham destinado para se adaptar à nova legislação? Ninguém tinha destinado orçamento nenhum para se adaptar à nova lei de acesso à informação. Então, a gente já tem mais de 10 respostas e eles não levantaram esse tipo de necessidade. Sobre ouvir a população, como ouvir a população, e aí a pergunta do Marcelo sobre a participação pequena nos espaços de participação que existem. Eu volto com uma outra pergunta, na verdade. Que informação as pessoas têm para poder participar desses espaços de participação? Então, a qualidade da informação que elas recebem para ter uma participação efetiva, uma informação que vai fazer diferença, e o encaminhamento de todos esses processos que se dá de consulta à população. Muitas vezes você ouve a população, você faz imensos processos longos de escuta e vai e volta comentários sobre um determinado documento público e depois você não tem um resultado final. Todos os comentários feitos, você não sabe muito bem como eles foram incorporados, se foram incorporados, o que é que foi feito com tudo aquilo que as pessoas trouxeram para uma audiência pública ou para uma consulta que foi feita online. Então, certamente, da próxima vez, muito menos gente vai aparecer para participar. A questão dos meios, realmente não pode ser só a internet, rádio é uma ferramenta importantíssima, aí a gente entra na questão da democratização das comunicações e principalmente a questão do fortalecimento do setor de radiodifusão público e do setor de radiodifusão comunitária, a importância que eles têm para esse debate. Como melhorar a publicação de dados, a gente pretende fazer várias comunicações a respeito dessa auditoria que eu falei que a gente está fazendo, então fazer um trabalho para tentar propor mudanças, indicar os principais nós e propor mudanças e eventualmente até usar litígio, usar o judiciário se for o caso. Última. A dos hackers, não, isso só salientando, a Gisele já respondeu, realmente os hackers são geralmente jovens inovadores com conhecimentos técnicos que têm tido um trabalho interessantíssimo para ampliar a questão da governança eletrônica. E o último é a questão da divulgação da lei. Eu acho que a Lei de Acesso à Informação veio como um instrumento bastante inovador, um instrumento para a cidadania, mas muito pouca gente sabe sobre a Lei de Acesso e o que a gente precisa é difundir essa informação o máximo possível. A própria lei, ela traz obrigações de divulgação. No entanto, a gente vê que os órgãos estão fazendo muito pouco nesse sentido, na ideia de contar ao cidadão mais sobre como utilizar essa Lei de Acesso. Obrigada. Obrigada, Paula. Leandro. Então, a Vera falou, acho que Vera, né? Você falou sobre a questão de a mesa ter tocado muito na questão mais orçamentária e tal, e falado pouco sobre a questão do impacto, talvez foi isso que eu entendi, a questão da população mesmo, do atendimento, prestação de serviço e tal. Então eu queria só fazer um comentário bem rápido, porque não houve tempo de eu falar sobre isso, mas nós temos uma parceria muito grande com vários sindicatos, montamos sistemas de negociação na prefeitura, chamado Sistema Permanente de Negociação, que é um negócio que nós estamos construindo ao longo de 20 anos, que é um sistema democrático em relação ao trabalho e tal. Claro que isso pensando na questão da qualidade dos serviços, etc., etc. E, além disso, nós temos uma articulação muito grande com movimentos sociais, né? E muito forte com o movimento de saúde. Então, todas as ações que nós estamos promovendo, seja manifestações, atos, etc., em defesa dos serviços públicos e da saúde, nesse caso específico, nós temos feito com um conjunto dos movimentos sociais, seja de saúde, movimentos sociais de uma maneira geral, e ultimamente nós estamos conseguindo trazer outros setores, para não pensar só na saúde, porque saúde não é só atendimento médico, tem um monte de outros fatores que são determinantes para a pessoa ter saúde, cultura, esporte, lazer, etc. E no último ato que nós fizemos, um pouco antes de mudança de governo, nós conseguimos juntar muita gente, vamos fazendo isso ao longo do tempo, né? E não é uma preocupação eminentemente de dinheiro, não é? Mas é uma preocupação com a qualidade dos serviços. E, recentemente, uma audiência pública chamada pelas organizações sociais, em que o Maurício Faria estava presente, ele apresentou
um comentário, uma análise das contas das organizações sociais muito interessante. Tem tido muita queixa, estou falando mais especificamente na área da saúde, tá? Da falta de acesso da população e uma série de outras informações que a gente não conseguia que o município trouxesse esse debate a público, não é? Para que as pessoas pudessem se apropriar. Não é? Então, eu estou comentando um pouco disso porque a questão financeira, a questão da qualidade de serviço, etc., essas coisas também estão articuladas. Né? Para onde está indo esse dinheiro? É gasto como? Não é? E esses dados estão muito obscuros ainda, não é? E agora parece que se começa a abrir a caixa preta, não é? Para saber para onde é que está indo, como é que está investindo, etc. Claro que é uma coisa ainda muito inicial aqui no município, mas já é um alento que a gente possa ter acesso a essas informações, tá? E por último, queria dizer que esse debate está sendo muito interessante para mim, porque eu também estou aprendendo, né? Não tenho domínio desse assunto, topei vir aqui para participar dessa discussão e saio daqui bastante gratificado com o que eu ouvi, né? E parabéns aos expositores todos aqui da mesa. Obrigado. Bem, primeiro, eu acho muito bom ter surgido aqui uma série de questões e de questionamentos sobre o TCM. Eu acho que a instituição precisa mesmo ser cobrada e ser mais até acompanhada pela sociedade civil, pela sociedade de modo geral. Bom, bem rápido, a questão do orçamento municipal. Né? Há uma questão do orçamento, antes disso, as manifestações de junho, elas mostraram uma situação que é o seguinte, é uma crise da atividade política, isso existe no mundo todo, e uma crise da atividade política no Brasil, ou seja, a maneira de se fazer política tradicional, ela não processa os interesses da sociedade, é uma crise da política. Há duas maneiras de encarar essa crise da política, uma maneira que eu acho que é muito ruim, muito perigosa, é negar a política, entender que a política em si é uma atividade ruim, quando na verdade não existe sociedade organizada, especialmente do ponto de vista democrático, sem atividade política. Então o que é preciso é construir uma maneira diferente, uma maneira nova de fazer política, e não negar a política. Isso está presente em questões que surgiram aqui. Por exemplo, o orçamento municipal. O que ocorre? A Câmara Municipal, que é um órgão político, tipicamente político, de representantes políticos, aprova uma lei orçamentária. Nessa lei orçamentária que ela aprova, ela já aprova dentro da lei mecanismos que permitem ao prefeito, ao executivo, mudar o próprio orçamento durante a execução orçamentária, a chamada margem de suplementação, ou seja, a própria lei orçamentária anual já embute uma regra, uma autorização para que o prefeito mude dinheiro de uma rubrica para outra com ampla liberdade. Se nós somarmos todas as margens de suplementação da lei orçamentária anual, elas atingem mais de 50% do total do orçamento municipal. Ou seja, o orçamento municipal não baliza efetivamente o gasto público. O papel do Tribunal de Contas, que eu acho que é positivo, é que ele acompanha a execução concreta do orçamento e essas mudanças de valores de uma rubrica orçamentária para outra. Na verdade, é na execução orçamentária que não corresponde à configuração inicial da lei orçamentária, é na execução orçamentária que aparecem as prioridades, que aparecem as ênfases, que aparece realmente o gasto público em termos orçamentários. Mas o tribunal, ele não pode resolver essa questão. Essa é uma questão tipicamente política, ou seja, a Câmara Municipal, politicamente, há muitos anos, toma uma decisão política que significa, inclusive, abdicar de um poder seu, que é fazer uma lei orçamentária efetiva. Ela faz uma lei orçamentária e dá poderes ao Executivo, que é um outro poder, de alterar substancialmente a própria lei orçamentária. Então, cabe à sociedade discutir isso, cabe à sociedade cobrar dos seus representantes políticos, tanto no Legislativo como no Executivo, para que se tenha uma lei orçamentária efetiva, se tenha um orçamento público real, e não essa situação artificial, que o tribunal aponta todos os anos, esse elemento de pouca efetividade da lei orçamentária. Bem, a questão do Tribunal de Contas, eu não ia tocar nisso, porque não era o tema, mas tocaram, então ótimo. É o seguinte, vai se abrir uma vaga de conselheiro agora no fim do ano, a aposentadoria compulsória de um dos conselheiros.
Isso aí coloca, ou deve colocar o tribunal sob o crivo da sociedade, da opinião pública. Essa discussão que está prevista do dia 18, quem é o tribunal, a pouca visibilidade, o debate crítico sobre o tribunal está relacionado com essa vaga. E é fundamental que isso ocorra. Então, respondendo a algumas questões, o problema da chamada indicação política. A Constituição estabelece requisitos para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Então, requisitos de notório saber em determinadas áreas e requisito idoneidade moral e reputação ilibada. Aliás, é o único cargo na Constituição que acumula dois conceitos, idoneidade moral e reputação ilibada. Qual é o problema? É também no campo político, a meu ver. É o seguinte, se é um órgão de Estado, discutir o preenchimento de um órgão de Estado é sempre um ato político, tem uma dimensão política. A questão é que política vai prevalecer na discussão desse cargo, né? Normalmente prevalece um jogo político partidário, que é indevido, porque o tribunal não pode ter alinhamento partidário, e a falta de critério pelos agentes políticos na verificação dos requisitos constitucionais. Isso é assim, inclusive, nas vagas do Supremo. O Senado não discute os critérios constitucionais. Vocês sabem disso. A sabatina para preenchimento de cargos, tanto no nível federal, do TCU, Tribunal de Contas da União, como do Supremo, como do STJ, é o pro forma. É inconsequente, é superficial, porque não há uma tradição republicana do legislativo de tratar os requisitos para preenchimento de determinados órgãos, de determinados cargos em órgãos fundamentais, prestando atenção, cumprindo os requisitos constitucionais. Então, eu não acho, com toda a franqueza, respeito profundamente aquela visão, então, não, o Tribunal de Contas tem que ser técnico. Eu acho que ele não é um órgão só técnico, é um órgão de Estado. O órgão de Estado tem uma dimensão política, ele trata de políticas públicas. Ele trata de políticas públicas, e isso é político. Então, há um perigo hoje no Brasil, diante do colapso da atividade política, de pretender resolver os problemas da política sem a política. O caminho disso é o autoritarismo. É a negação da democracia e é o autoritarismo. Então, no caso dos tribunais, o que eu acho que é preciso é o seguinte, é contrapor a um tipo de indicação política outra indicação política, ou seja, seria um sonho meu que a sociedade se organizasse, discutisse e surgisse, por exemplo, um manifesto de intelectuais, juristas, personalidades de alto respeito, lideranças sociais, etc., indicando um nome de altíssimo nível. Eu vou dar um exemplo, eu sei que talvez já nem tenha mais a idade, tá? Mas, por exemplo, o Oded Gragel, do Nossa São Paulo. É um sujeito correto, conhece muito políticas públicas, seria perfeito, a meu ver. Tem muitos outros. Como conselheiro, se surge um movimento, é um movimento político, é uma indicação política, mas da boa política, da política republicana, da política que constrói instituições democráticas. E é isso que é necessário. Então, mandato. Eu estou aberto, surgiu agora o debate de mandato no Supremo. Eu não tenho ainda uma convicção, mas sou contra, por exemplo, a emenda dos 75 anos, a chamada PEC da Bengala. Eu acho que é bom limitar aos 70 anos. Não deixa de ser uma forma de mandato. Mas a ideia de um mandato de 10 anos, eu acho que é algo a ser examinado. A questão de auditoria e julgamento pelo tribunal, a auditoria faz o relatório técnico, o problema é que ele tem que ser publicizado, tem que ser tornado público. E o tribunal, ao julgar, ele julga tecnicamente, mas ele julga também nessa dimensão de política pública. O órgão julgador, assim como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quando julga, ele não julga só juridicamente. Ele julga sociologicamente, ele julga historicamente, ele julga politicamente enquanto Estado, não enquanto partidarização, não enquanto o rebaixamento da política. Obrigada, Maurício. Eu lamento muito ter que interromper a reflexão, que está excelente, o debate. Eu agradeço, então, aos participantes aqui da mesa, à plateia, por ter a paciência. E agora a gente vai compor a próxima mesa. Obrigada.